Oi pessoal, oi povo, oi galera, oi gente, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou com esse machucado aqui, não faço ideia do que é, só começou a coçar do nada e tá dessa forma. Bom galera, hoje nós iremos aprender sobre um assunto. Vou repetir a frase que eu quase sempre falo no vídeo, que para uns é um terror, para outros nem tanto. Eu considero um assunto um pouquinho chato, dificuldade nível 3 de 5, eu diria. Mas é algo que assim que você aprende, você consegue. Você não consegue esquecer, porque é um assunto bem complexo e quando você estuda ele, você absorve ele com bastante facilidade. Então, basicamente o assunto de hoje é o present perfect, o presente perfeito. É um tempo verbal no inglês um pouco confuso, né? A gente vai usar ele para se referir a ações do passado que ainda tem uma certa relevância no presente. As pessoas falam como que isso é relacionado ao presente, como que isso tem a ver com o presente, se eu uso ações do passado. Mas, pessoal, vamos entender de forma clara e sem dúvidas aqui a mensagem que eu quero passar para vocês, tá? Mensagem não. O ensino que eu quero transmitir para vocês, ok? Então, já estou aqui em 1 minuto de vídeo e as palavras já começaram a enrolar na minha cabeça. Pessoal, também sempre esqueço de me apresentar no começo, né? Então, acredito que você esteja vendo o vídeo até aqui. Você vai saber quem eu sou. Teacher Louise. Ou apenas Louise, ok? Louise. Me chamo Louise, é interessante você saber o meu nome, né? Porque sim, eu acho que sim, você saber quem está te ensinando a fazer algo. Mas vamos lá começar sem demora, ok? Vamos entender a definição, o que seria o present perfect, o que seria o presente perfeito. Present perfect é um tempo verbal usado para indicar ações que aconteceram em um tempo indefinido no passado ou que começaram no passado e continuam no presente, ou que é uma ação relevante no momento presente em que eu estou falando, né? Ele é formado pelo verbo auxiliar have ou has, mais o particípio passado do verbo principal. Opa, não entendi nada. Pois calma. Vamos aqui para os principais usos. Vai ter uma frase e eu explico melhor a vocês. Ou então vocês pausam esse vídeo para ler isso aqui de novo e tentar entender. Principais usos do present perfect. Ações que aconteceram em um tempo indefinido no passado. Um tempo que não está definido, né? I have visited Paris 3 times. Eu visitei Paris 3 vezes. Ok? Eu vou ter o I, que é o sujeito, mais o have, mais o verbo no particípio passado. O que seria o verbo nesse particípio passado? Nossa, não sei porque tá assim. O verbo no particípio passado, lembra do passado simples? Então a gente vai ter o passado simples, vai ter o verbo no infinitivo, que é o verbo sem a conjugação, e o verbo no particípio passado, que é como, né, um macete de dizer, é como se fosse um outro tempo verbal, né? O tempo verbal, particípio passado, é o tempo em que a gente usa os verbos nos tempos perfeitos. Então a gente tem presente perfeito, a gente tem passado perfeito, a gente tem futuro perfeito. Present, past, future perfect, ok? E aí a gente vai usar o particípio passado como se fossem os verbos conjugados em um tempo verbal para os tempos perfeitos, tá? Nada mais é do que a conjugação verbal nada mais é do que a conjugação dos verbos no particípio passado. Então, o particípio passado é uma lista com vários verbos, assim como os verbos no passado simples,
que irão ser conjugados nos tempos perfeitos. Presente, passado e futuro. Basicamente isso, tá? Sem complicação. Verbo principal, no caso, é o verbo no particípio passado. A gente chama ele de verbo principal. Verbo auxiliar, ele vai ser o have ou has, que ele tem o sentido principal de auxiliar o verbo no seu tempo verbal, no caso o presente. Se a gente está usando have ou has, isso vai indicar que o verbo está no presente. E o verbo principal, no caso, seria o verbo que vai dar o sentido principal na frase. Né? Então, I have visited Paris 3 times. Eu visitei Paris 3 vezes. I have visited. Have é o verbo auxiliar have. O has é para it, lembrando. E o visited é o verbo no particípio passado. É o verbo principal, né? O particípio passado do verbo principal. Particípio passado do verbo principal nada mais é do que o verbo principal conjugado naquela linha, né? Que é o particípio passado. Assim como o verbo no passado simples são os verbos conjugados no passado simples. Agora vamos aqui para o 2. Ações que começaram no passado e ainda estão ocorrendo. Exemplo. She has worked since here. She has worked here since 2010. Ela trabalha aqui desde 2010. Ok? Então, uma ação que começou no passado e ainda está acontecendo até o momento presente, tá? Nossa, por que tá grifando desse jeito? Não sei. Vamos lá. Não vou mais grifar essa aula. Vou só usar o lápis. Então, uma ação que começou no passado e ainda está acontecendo, a gente vai usar o presente perfeito. She has worked here since 2010. Ok? Lembrando que o has para he, she, it. Have para o restante dos pronomes. Ok? Ações que acabaram de acontecer. A gente pode usar também o presente perfeito. They have just arrived. Eles acabaram de chegar. Have. E aí a gente vai ter o just no meio do auxiliar e do principal. Arrived é o verbo arrive, o verbo chegar. E arrived no particípio passado vai ser dessa forma. Ok? Ações que ocorreram várias vezes no passado. I have watched this movie many times. Eu assisti a esse filme muitas vezes. Many times. Ok? Experiências de vida, sem especificar quando que aquilo aconteceu. Have you ever tried sushi? Você já experimentou sushi? No caso, é uma experiência que eu não sei se aconteceu, mas mesmo assim eu irei perguntar. Have you ever tried sushi? Você já experimentou sushi? Tá? Eu não especifiquei quando aconteceu porque eu não sei quando aconteceu, mas eu estou aqui fazendo essa pergunta. Agora vamos para a outra definição. No caso, essa definição que a gente vai ver aqui é a estrutura, né? Qual que é a estrutura do presente perfeito, do present perfect? Assim como todas as frases, eu costumo brincar bastante, né? Dizer que frases afirmativas são para afirmar, negativas para negar, interrogativas para interrogar, perguntar sobre algo. Nas frases afirmativas, só lembrando, para todo tempo verbal, para todo assunto gramatical, vai haver uma estrutura de frase diferente, tá? Aqui no presente perfeito não vai ser diferente, vai ser semelhante. Então, frases afirmativas vão seguir uma linha, frases negativas vai seguir de outra forma e frase interrogativa vai seguir de outra forma. Nas frases afirmativas, o que a gente vai ter? A presença do sujeito, mais o have ou has, mais o verbo no particípio passado. Né? Particípio passado a gente já sabe o que é. É semelhante aos verbos conjugados no passado simples. Aqui a gente vai ter os verbos conjugados no particípio passado, que seria uma outra conjugação verbal
que a gente vai usar nos tempos perfeitos e somente nos tempos perfeitos, nesse caso, ok? She has visited London. Ela visitou Londres, né? No caso, pode ser em relação a algo do passado que tem relevância agora, que ela visitou Londres. We have finished our work. Nós terminamos nosso trabalho. Uma ação repetida que acabou de acontecer, tá? Frases negativas. A gente vai ter o sujeito, mais have ou has, mais not, mais particípio passado do verbo. Só o que vai mudar aqui é a presença do not. He hasn't seen this movie. Ele não viu esse filme. Ele não assistiu esse filme. Então seria uma experiência de vida. Seria um acontecimento. Ok? Deixa eu ver. I haven't traveled abroad. Eu não viajei para o exterior. É uma experiência de vida. No caso, uma experiência que não aconteceu, mas mesmo assim conta, tá? Frase interrogativa. Vai ser igual a afirmativa, só que a gente vai fazer o quê? Inverter o verbo auxiliar no sujeito, tá? O particípio passado do verbo e a interrogação. Have you finished your homework? Você terminou sua lição de casa? Ok? Has she ever been to Spain? Ela já esteve na Espanha? Ok, povo? Isso aqui é bem simples. E vamos começar a nossa ladainha. Eu gosto de chamar dessa forma, né? Ladainha. Nossa, agora os dois lados meus estão coçando. Gente, que alergia é essa? Eu estou com alergia aqui. Não sei muito bem. Deixa eu passar aqui água. Vamos lá. Eu trago geralmente muitos exemplos de cada um, né? Quem me conhece sabe, né, gente, que eu trago muitos exemplos de frases afirmativas, frases interrogativas e frases negativas. Por que eu trago tantos exemplos? Eu falo muito, né, sobre isso. Por quê? Possa ser que alguém fale e eu não entenda. E aí, se eu ver aqui determinada frase e alguém falar, eu vou entender. Eu posso falar de forma semelhante e aí sim, eu vou puxar da minha memória essa frase que a gente viu aqui e vou falar. Se nenhuma dessas duas situações se aplicarem, eu vou ver uma frase, eu vou ver uma palavra aqui e irei absorver como um novo vocabulário, né? Então, uma dessas situações você vai se encontrar. Você vai adquirir um vocabulário novo, ou você vai falar de forma semelhante, ou dessa forma, ou você vai ouvir alguém falar dessa forma, ou de forma semelhante. Em todos os três casos é interessante porque você vai fazer o uso direto ou indireto dessa gramática que a gente está vendo, dessas frases ou das palavras, tá? Então vamos aqui para a primeira. I have visited New York twice. Eu visitei Nova York 2 vezes. Uma experiência, né? She has worked here for 5 years. Ela trabalha aqui há 5 anos. Uma experiência também. We have finished our homework. Nós terminamos nosso dever de casa. Uma ação que a gente estava fazendo no passado até agora, né? Uma ação recente também. They have traveled to Japan. Eles viajaram para o Japão. He has bought a new car. Ele comprou um carro novo. My parents have seen that movie before. Meus pais já viram esse filme antes. I have just eaten dinner. Eu acabei de jantar. She has already read that book. Ela já leu esse livro. We have lived in this city since 2010. Nós moramos nessa cidade desde 2010. The teacher has explained the lesson. O professor explicou a lição, ok? Povo, muito importante vocês chegarem aqui nessa parte de verem as frases afirmativas, de verem as frases negativas e interrogativas. Vai expandir bastante o vocabulário de vocês, vai ser muito importante
também para o seu aprendizado. E é isso. Vamos lá continuar. Frases afirmativas, agora frases negativas. O que eu gosto, qual que é a dinâmica que eu gosto de trazer para vocês para essas frases? Eu gosto de fazer o seguinte: a frase está na afirmativa, você vai transformar a frase para negativa. A frase está na negativa, você vai trazer ela para interrogativa. E isso com essas 30 frases. Dessas 30 frases eu acho que vai gerar 90, sei lá quantas frases. Minha matemática é péssima. Se todas essas estão afirmativas, transforma elas para negativas. Transforma elas para interrogativas. Se todas essas 10 estão negativas, transforma elas para interrogativas e afirmativas. Se todas essas estão interrogativas, transforma elas para afirmativa e para negativa, tá? Ai, mas é muita frase. Tudo bem, não precisa fazer com todas. Faz só com uma de cada. Faz com 2, 3, 4, 5, que assim você vai aumentando o seu ritmo, você vai expandindo o seu vocabulário e você vai ter bastante prática, ok? Então, vamos continuar aqui. I haven't finished my work yet. Eu não terminei meu trabalho ainda. She hasn't traveled to Europe. Ela não viajou para a Europa. We haven't seen that movie. Nós não vimos esse filme. He hasn't eaten sushi before. Ele nunca comeu sushi antes. They haven't arrived at the party. Eles não chegaram à festa. My brother hasn't read this book. Meu irmão não leu esse livro. I haven't visited my grandmother this month. Eu não visitei meus avós este mês. She hasn't met my new friend. Ela não conheceu o meu novo amigo. We haven't spoken to them since last year. Nós não falamos com eles desde o ano passado. He hasn't written the report yet. Ele não escreveu o relatório ainda. Ok? Vamos lá. Próximo. Agora as frases interrogativas. Vocês podem ver que as frases são bem simples e os usos eles são bem semelhantes, tá? Não tem muito segredo. Eu costumo dizer, e realmente na prática, fórmula pronta, a língua inglesa, tá? O inglês inteiro ele é uma fórmula pronta. Qual é a diferença de uma frase para outra? Meramente as palavras. Eu costumo dizer isso porque é a verdade. A diferença entre uma frase e outra no inglês são as palavras, porque a estrutura, dependendo do assunto, é a mesma. Ok? Have you ever traveled abroad? Você já viajou para o exterior? Has she finished her work? Ela terminou o trabalho? Have they visited their grandparents? Eles visitaram seus avós? Has he studied for the test? Ele estudou para a prova? Have you seen this movie? Você já viu esse filme? Has she ever met a famous person? Ela já conheceu uma pessoa famosa? Have we completed the project? Nós completamos o projeto? Has she called his mother today? Ele ligou para a mãe dele hoje? Have you heard the news? Você ouviu as notícias? Has your friend arrived yet? Seu amigo já chegou? Ok. Vamos lá. Essa parte também é uma parte muito importante. Por que eu considero ser uma parte importante? Porque, povo, assim como as frases, eu acho super importante essa base aqui, que é a base do diálogo, né? Então, assim, se eu tô vendo várias frases em diferentes contextos, por que eu também não vejo várias frases em diferentes outros contextos juntos em um só? Que no caso seria juntos a um diálogo, né? Então é isso que eu trouxe. Vamos lá, ler melhor aqui. O que seria cada um? Eu falo, Hey Mark, have you traveled anywhere interesting lately? Oi Mark, você viajou para algum Você viajou para algum
Gente, o que que tá acontecendo? Acho que é essa alergia que tá tirando minha concentração. Ei, Mark, você viajou para algum lugar interessante ultimamente? E o Mark fala: Yes, actually, I've just returned from a trip to Thailand. Sim, na verdade, eu acabei de retornar de uma viagem da Tailândia. I've seria I have, tá, gente? I-V, I have. Sophie responde: That sounds amazing. Have you been there before? Isso é maravilhoso. Você já esteve lá antes? No, it was my first time. Não, foi minha primeira vez. I've always wanted to visit and I finally had the chance. Não, foi minha primeira vez. Eu sempre quis visitar e finalmente eu tive a chance. Wow. How long did you stay? Wow. Por quanto tempo você ficou? E o Mark responde: I stayed for 2 weeks. I've seen a lot of beautiful places, like the Grand Palace in Bangkok and the beaches in Phuket. Acho que é Phuket, né? Não faço ideia. Eu fiquei por 2 semanas. Eu vi muitos lugares bonitos, como o Grand Palace em Bangkok e as praias em Phuket. Acho que é assim que se fala. Vamos aqui circular os tempos, o tempo verbal no presente perfeito. Have you traveled? I've just returned. Deixa eu ver. Have you been? Não, né? Have you been é presente perfeito contínuo. Mas vamos lá. Na verdade não, é isso mesmo. Have you been? Deixa eu ver o que mais. I've always wanted. Deixa eu ver o que mais. I've seen. O que mais? E é isso. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5, tá? Diálogo de número 2. Gente, eu sempre trago esses títulos aqui porque eu acho esses títulos uma coisinha meio fofa. Sei lá, uma coisa meio dinâmica. Discussing a recent trip. Discutindo sobre uma recente viagem. E aqui a gente tem Career, Success and Goals. Carreira, sucesso e objetivos, né? Acho legal. Não fico lendo sempre, mas só para vocês prestarem atenção, que é uma coisa bacana. Vai haver 5 diálogos, e só um live spoiler para vocês, vai ter também um texto, 2 textos para interpretação, tá? Que a gente irá fazer aqui. Vamos lá. Vamos para os diálogos. E o diálogo de número 2. Nossa, aqui está um calor tão insuportável, gente, vocês não fazem ideia. Não fazem ideia mesmo. Hi, Ben. Deixa eu pôr aqui. Nossa, essa resolução de tela atual que eu tô é péssima. Hi, Ben. Have you made any progress with your new job? Oi, Ben. Você fez algum progresso com o seu novo trabalho? Yes. I've been working here for 6 months now, and I've already been promoted. Sim. Eu estou trabalhando aqui há 6 meses e eu já fui promovido. That's fantastic. How did you manage to get promoted so quickly? Isso é fantástico. Como você conseguiu ser promovido tão rapidamente? Well, I've worked really hard and learned a lot from my colleagues. I've also taken extra courses to improve my skills. Bom, eu trabalhei bem duro e aprendi muito dos meus colegas, com os meus colegas. Eu também tive cursos extras para melhorar minhas habilidades. E aí a Sarah fala: It sounds like you've made great strides. Have you learned anything surprising? Então ela fala: isso soa bacana, você realmente fez bom progresso? Você aprendeu alguma coisa surpreendente? Yes,
Yes, actually. I didn't expect to learn so much about leadership. I've been managing a small team recently and it's been a great experience. Vamos lá. Sim, na verdade, eu não esperava aprender tanto sobre liderança. Eu tenho gerenciado um pequeno time recentemente e tem sido uma boa experiência. Aqui, pessoal, a gente vai ter o have you made como presente perfeito, mas isso aqui é presente perfeito contínuos, tá? Presente perfeito contínuos a gente vai ter o sujeito I, a presença do have ou has, mais o verbo been, mais o verbo work com ing. A gente não precisa se preocupar com isso agora, mas só para vocês entenderem que isso está aparecendo aqui e que isso não é presente perfeito, tá? Deixa eu ver o que mais é presente perfeito para eu excluir aqui. Presente perfeito contínuos, tá? Mas vamos lá. Deixa eu ver o que mais é presente perfeito e apenas presente perfeito. I've already been promoted. Deixa eu ver. I've worked really hard. I've also taken. It's like you've made it. You've made. Have you learned? I didn't expect. I've been managing. It has been. I've been managing. Esse vai ser no presente perfeito contínuos, porque vai ter o I, vai ter o have, vai ter o been e o verbo com ing, tá? Vamos para o diálogo de número 3. Eu fiz isso com os 2 primeiros diálogos, mas vocês também podem fazer por si próprios, tá? Por conta própria. Vocês fazem o seguinte, pausam o vídeo e tentam identificar onde que está o presente perfeito. Como que eu diferencio o presente perfeito de presente perfeito contínuos? Vai ser a mesma estrutura do presente perfeito, adicionado do been, mais um verbo com ing. Um verbo como se fosse no contínuo, né? Não precisam se esquentar quanto a isso, tá? Vamos lá. Emma and Lucy. Have you seen your family lately? Você viu sua família recentemente? Have you seen? E aí Lucy fala, yes, actually. I've just come back from a family reunion. It was wonderful. Sim, na verdade. Eu acabei de voltar de uma reunião de família e foi maravilhoso. Emma fala, that sounds lovely. Where did it take place? Isso soa adorável. Onde que aconteceu? Lucy fala, we met at my parents' house. Everyone from the family came and we spent the whole weekend together. Nós nos encontramos nas casas dos meus pais. Muita calma nessa hora para não gangrenar tudo. Todos da família vieram e nós passamos o final de semana inteiro juntos. How long has it been since you last saw them? Quanto tempo faz desde a última vez que você os viu? It's been a few months. I've been so busy with work lately, so it was nice to catch up. Tem feito alguns meses. Eu estava tão ocupada com o trabalho ultimamente, então foi legal acompanhá-los. Did you do anything special? Vocês fizeram alguma coisa especial? Yes. We've played games, cooked together, and shared stories. I've never laughed so much in my life. Sim, nós jogamos alguns jogos, cozinhamos juntos e compartilhamos algumas histórias. Eu nunca ri tanto na minha vida. Que divertido, né? Ha, ha, ha. Que legal. Eu falei sem nenhum sorriso, parece que eu estou sendo sarcástica, né? Mas não, divertido. Tá? Opa, isso não. Vamos agora circular. Have you seen? Deixa eu ver. I have just come. Deixa eu ver o que mais. Se eu deixar passar, não deixem também, tá?
Has it been? It has been. It's been. It's been. It has been. I've been. Deixa eu ver o que mais, povo. E acho que só. I've never laughed. Ok? I've been so busy. Enfim, vamos lá. Próximo. The benefits of learning a new language. John and Alice. Have you learned any new languages recently? Você aprendeu algum idioma novo recentemente? Yes, I've been studying French for the past 6 months. Sim, eu estudei inglês nos últimos 6 meses. Inglês não, francês. Calma que não vamos confundir as bolas. I've always wanted to speak French. Plus, I'm planning to visit Paris next year. So I thought it would be a good idea to learn the language. Nossa, eu pulei, não foi? That's impressive. What made you decide to learn French? Isso é impressionante. O que te fez decidir aprender francês? E aí a Alice responde, né? Eu sempre quis falar francês. Em adição, eu estou planejando ir visitar Paris no próximo ano. Então eu pensei que seria uma boa ideia aprender o idioma. John fala: Have you been practicing a lot? Você tem praticado muito? Yes, I practice every day. Sim, eu pratico todo dia. I've already completed a beginner's course and now I'm learning advanced vocabulary. Sim, eu pratico todos os dias. I've already completed a beginner's course. Eu já completei um curso para iniciantes e agora estou aprendendo um vocabulário avançado. Ok? 5. Deixa eu baixar aqui. Não baixou? 5. Tá, vamos lá. Renovating the house. Hi, Jenny. Have you been working on your house lately? Oi, Jenny. Você trabalhou na sua casa ultimamente? Trabalhar no sentido de mudar a casa, reformar a casa de alguma forma, tá, povo? Yes, actually, I've been renovating the kitchen for the past 2 months. Sim, na verdade, eu tenho renovado a cozinha. Eu renovei a cozinha pelos últimos 2 meses. Nos últimos 2 meses, né? That sounds exciting. What changes have you made? Isso parece empolgante. Quais mudanças você fez? I've replaced the old cabinets, painted the walls, and I've added a new countertop. It looks completely different now. Então, isso é empolgante o que você fez. E aqui ela vai falar o que foi que ela fez, né? Ela responde: eu substituí os velhos armários, pintei as paredes e adicionei um novo countertop. Countertop, bancada. Parece completamente diferente agora. David fala: That sounds amazing. Have you done the work yourself or hired someone? Isso soa bacana, isso parece bacana. Você fez o trabalho por si próprio ou contratou alguém? E aí ela fala: I've done most of the work myself, but I've hired a professional to install the countertop. It was too complicated for me to do all alone. Você contratou alguém? E ela diz: eu fiz parte do trabalho sozinha, mas eu contratei um profissional para instalar o armário. Armário? Countertop? Bancada. Armário cabinets. Foi muito complicado para mim fazer sozinha. Ok, povo? Ó, o que a gente vai fazer agora? Iremos fazer isso aqui, ó. Iremos fazer isso. Calma. Isso aqui, deixa eu dar zoom. Acho que vai acabar cortando. Vai acabar cortando. Vou ficar com esse zoom mesmo. Eu trouxe texto 1 e texto 2. Tá? Parece um Z. Texto 1 a gente lê, a gente responde.
Texto 2, vocês fazem de forma semelhante com o que eu faço, porém como homework, tá? Como dever de casa. Eu vou ler, vou entender pelo contexto que eu estou falando, irei traduzir, irei fazer a mesma coisa com as perguntas para as respostas, tá? Então aqui, ó, vou dar um zoom no texto e aí a gente parte para as perguntas em seguida. I've always dreamed of traveling to Japan. Finally, this year I've had the chance to go. I've visited Tokyo, Kyoto, and Osaka, and it's been one of the best experiences of my life. I've walked through beautiful temples, tried authentic sushi, and taken tons of pictures of the cherry blossoms. I've also learned a lot about Japanese culture. I've discovered how polite and respectful the people are. Calma. I've discovered how polite and respectful the people are. And I've been amazed by how clean and organized everything is. I've tried many traditional dishes, and I have to say that Japanese food is now one of my favorites. This trip has inspired me to travel more. I've realized how important it is to explore new cultures and experience different ways of life. I hope to go back to Japan in the future and see more of the country. Eu sempre sonhei em viajar para o Japão. Finalmente, esse ano eu tive a chance. Eu visitei Tóquio, Kyoto, Osaka e foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu caminhei através de templos lindos templos, experimentei sushi autêntico e tirei fotos das cherry blossoms. Não sei o que seria isso. Será que é aquelas flores do Japão? Aquelas flores típicas do Japão? Eu também aprendi muito sobre a cultura japonesa e eu descobri quão educadas e respeitosas as pessoas são e tenho ficado maravilhada em quão limpo e organizado tudo é. Eu tentei muitos pratos tradicionais e eu tenho que dizer que comida japonesa é uma das minhas favoritas. Essa viagem me inspirou a viajar mais. Eu percebi quão importante é explorar novas culturas e experienciar diferentes formas de viver. Eu espero voltar para o Japão no futuro e ver mais do país. Ok, povo? Agora, com base no texto, vamos responder as perguntas. Where has the person traveled to? Para onde a pessoa viajou? E aí eu vou falar Japan, né? Agora que eu li em inglês, absorvi o que eu li, né? Entendi pelo contexto, eu traduzi e vou fazer a mesma coisa com as perguntas e com as respostas. Where has the person traveled to? The person has traveled to Japan. What has the person done in Japan? Então, o que a pessoa fez no Japão? Né? A pessoa fez muita coisa. Walked through beautiful temples. Tried authentic sushi and taken tons of pictures of the cherry blossoms. Acho que é aquelas folhas de primavera, é isso? What has the person learned about Japan? O que a pessoa aprendeu sobre o Japão, né? A lot about Japanese culture. Muito sobre a cultura japonesa. What food has the person tried? Qual comida a pessoa experimentou?
né? The person tried sushi, né? Sushi. How has this trip affected the person's views on travel? The person realized how important it is to explore. How important it is to explore new cultures and experience different ways of life. Ok? Com base no que eu fiz no texto 1, eu convido vocês a fazerem a mesma coisa com o texto 2, tá? Tirem print da tela, respondam com calma, respondam com paciência. E aí, eu espero que vocês façam, né? Então, pessoal, desde já eu quero agradecer a vocês. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que ela não tenha sido rápida. Pelo menos no meu ver, ela foi uma aula tranquila, né? Foi uma aula bacana. E assim, povo. Deixa eu melhorar aqui a tela. Deixa eu aumentar aqui. É um assunto que envolve um pouco de... como é que eu posso dizer? De atenção para você entender. Mas uma vez que você entende esse assunto, você não tem tanta dificuldade assim em aplicar ele ao que você está querendo dizer, ao que você está falando, tá? Então a minha dica é: revisem esse assunto. Se necessário, assistam a aula novamente. Eu garanto que vocês não irão se arrepender. Não será uma coisa chata. Vocês irão entender de primeira, de segunda, nem que seja de terceira, mas vocês irão entender eventualmente. Essa aula eu espero que ela tenha ajudado vocês, tenha contribuído positivamente. Convido vocês a assistirem também as outras aulas aqui do canal na playlist, caso vocês não tenham assistido. É de extrema importância vocês assistirem não só essa aula, mas também como as outras, né? Tem assuntos tão importantes quanto tem nessa aula, tá? Então eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima.